Ai, então, uma boa noite aos nossos jovens que vão estar conosco, né, nos acompanhando nessa nossa terceira formação hoje do nosso curso, né, a formação para líderes jovens da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Eu me chamo Ângelo, sou seminarista da Diocese, na síntese vocacional, estágio pastoral aqui em Santana do Araguaia, e quero desde já dar as boas-vindas à dona Gilmara, que é lá de Conceição do Araguaia, juntamente ao seminarista Samuel, que estão ali estão aqui para nos ajudar hoje, né, virtualmente, à distância, mas para falar para nós sobre o tema dessa noite, para onde eu quero levar a minha juventude. E nós vamos começar então. A irmã Gabriele está chegando. Bem-vinda, irmã Gabriele. Boa noite, irmã. Boa noite, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, nós vamos iniciar. Então, já que a senhora chegou, a senhora conduz para a gente, por gentileza, a oração inicial. Obrigada. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo, né? Para que ele possa vir iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa se deixar ser conduzido, tanto a mente quanto o nosso coração neste encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também uma Ave Maria, para que Nossa Senhora possa sempre iluminar nossa mente e o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e guie nossa reunião. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Gabriele. De nada. E também trago uma passagem bíblica, né, um texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo, né, Timóteo, que é esse jovem e que hoje também nos serve, com as palavras de São Paulo dirigidas a ele, nos serve como modelo para a nossa perseverança na caminhada rumo à santidade, também nesse caminho rumo ao céu, que é o nosso objetivo, a nossa meta enquanto jovens. E a passagem está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 8 a 13. E São Paulo diz assim: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu tenho sofrido até ser acorrentado como um malfeitor. A palavra de Deus, porém, não está acorrentada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra: se morremos com ele, também com ele viveremos. Se resistimos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se lhe somos infiéis,
Ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que então nós possamos já iniciar tendo a certeza de que nós somos vencedores, porque Jesus é o nosso modelo de jovem, e assim como diz Paulo, que nós não possamos jamais negar essa fé que nós abraçamos no dia do nosso batismo, e também que nós não deixemos essa missão de liderar a nossa juventude, seja a nossa juventude pessoal, seja a nossa juventude enquanto grupo de jovens, também nunca perder esse foco de que honrar o nome de Deus é fazer a vontade de Deus. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, a dona Gilmara, o seminarista Samuel, e desde já fiquem à vontade para iniciarmos então essa nossa formação. Boa noite. Obrigado pela acolhida. Boa noite, irmã Gabriele. Boa noite, Tiago. E aquelas pessoas que também irão nos assistir pelo YouTube depois. A irmã Gabriele e o Tiago já me conhecem, mas eu me apresento novamente. Eu sou Samuel, sou seminarista da nossa diocese, tenho 23 anos. Atualmente faço o segundo ano da teologia, o segundo ano da configuração. Eu sou de origem da paróquia Cristo Redentor, em Redenção, e esse é o meu 6º ano de caminhada junto à diocese num processo de discernimento vocacional. Bom, eu sou Gilmara, sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho na linha cognitiva comportamental, já atuo na psicologia clínica há 18 anos e sou daqui de Conceição do Araguaia, né? Hoje moro em Conceição do Araguaia já há 8 anos. Sou mãe, né? Tenho 3 filhos e estou à disposição da diocese, ao que estiver ao meu alcance. Bom, o tema que nos foi pedido para tratar hoje foi para onde eu quero levar a minha juventude. E que juventude é essa que a gente fala? Será que é só a minha juventude, do meu eu enquanto jovem, ou é da juventude que eu levo enquanto líder? A gente pode falar das duas, mas enquanto líder, a gente tem que pensar muito na juventude que nós estamos conduzindo, essa juventude que nós somos chamados a conduzir e a pastorear nas nossas paróquias, nos nossos grupos. Nós dividimos o nosso itinerário em 4 subtemas, e o primeiro que nós vamos tratar é sobre a vida do líder como um exemplo para a juventude. Então, a nossa vida como um exemplo também para os nossos jovens, para aqueles jovens que nós somos os pastores, que nós somos chamados a conduzir. A nossa vida como líder, ela está sendo esse exemplo, ela está sendo esse caminho, esse itinerário que os jovens também podem seguir, ou nós estamos só montando fardos e colocando sobre os nossos jovens? Se nós olharmos a formação da nossa juventude como uma grande catequese, nós vamos perceber que a maior catequese que eles teriam que receber é o nosso exemplo. Mas se a fé que eu carrego, se essa fé que eu tento passar para eles é uma coisa pesada, que nem eu mesmo consigo viver, e que eu cobro deles para que eles vivam, é um fardo que eu estou montando, um fardo que eu estou fazendo e colocando sobre as costas deles. A gente percebe muito hoje nas nossas paróquias que os nossos grupos, eles querem viver de momentos em momentos fortes. E esses momentos fortes, muitas vezes, é o único objetivo do grupo. Se o meu grupo, ele trabalha, enquanto líder, só quero trabalhar no sentido de ir chegar no encontro que é o cume daquele movimento, daquele grupo, um encontro onde vai arrebanhar muita gente, um encontro onde eu vou poder aparecer, um encontro onde o meu grupo vai poder aparecer, a gente não está trabalhando para nada. Porque um encontro que arrebanha, mas que depois não tem pastores bem formados, pastores interessados para poder acompanhar aqueles jovens, a gente não trabalhou para nada. A gente arrebanhou, muitas vezes, para os nossos irmãos protestantes depois pegar e formar. Um líder tem que estar disposto a formar os seus jovens, formar aquelas pessoas que a ele foram confiadas, formar aquelas pessoas, principalmente com a sua vida.
com o seu exemplo, com o seu testemunho, e a partir do seu exemplo e do seu testemunho de vida e de fé, aqueles jovens se despertarem, virarem uma chave na sua vida, para que depois eles possam buscar de verdade o conhecimento da fé em um sentido doutrinal, se assim nós podemos falar. Gilmara? Bom, nosso segundo ponto, né, entra aí, a gente enumerou como grupo jovem um lugar de liberdade e responsabilidade, né? A consciência de ser essa catequese viva, daquilo que o nosso exemplo transmite, né? E ser livre para exercer a sua própria essência, meu eu dentro daquilo que eu escolhi ser. Eu ser o que eu sou, né? Numa crescente vertente de fé, claro, e o jovem líder formando, né, e ajudando nessa formação, a formação, né, com a diretriz sendo para o líder, né, que está ali formando, que está plantando a semente daquele jovem, não perdendo o sentido da fase, né, que é vivida atualmente, da individualidade de cada um, que tem que ser levado em consideração cada realidade, cada ponto, né, o momento em que cada um está vivendo, mas, né, sempre alimentando o sentido de algo maior. Hoje a juventude vive a partir do prazer imediato, né, daquilo que obtém de forma imediata, sem viver a crescente alegria da própria evolução, né? Então, a formação do ser humano enquanto ser dono de si parte não do imediatismo, mas daquilo que é uma crescente dentro dele e que vai amadurecendo uma fase após a outra, né? Então, o líder, ele traz essa fé para a vida como exemplo para ser vivida de uma forma livre e respeitando a individualidade e a fase de cada um. Eu e Gilmara conversávamos quando estávamos preparando, e a gente nos perguntava o que era essa liberdade. O que é esse espaço de liberdade que o grupo de jovens tem que ser, e o movimento tem que ser. E é um questionamento que os nossos grupos devem se fazer. Nós estamos coagindo os nossos jovens a entrarem em uma espiritualidade, coagindo os nossos jovens a entrarem dentro desse caminho, ou eu estou deixando ele ser livre para que ele procure um melhor modo dele rezar, o jeito que ele é, aquilo que tem dentro dele, para que ele seja aquilo que ele já tem dentro de si. Essa maturidade que vai saindo e que vai brotando de dentro dele. O que os nossos grupos estão sendo? Grupos que levam os nossos jovens à liberdade ou que estão formando jovens coagidos pela nossa liderança e vem formando jovens que só vivem por coação? Jovens que não têm fibra para poder, lá na frente, quando eu sair, liderar. E se ele assumir um papel de liderança, ele também vai assumir esse papel de impositor, de alguém que só impõe e de alguém que não aceita o outro do jeito que ele é, alguém que não está disposto a caminhar com o outro em um processo de amadurecimento, em um processo de maturidade que somos chamados a viver. Não ser uma cópia, Sim, né? Mas um amadurecimento em si, dentro das próprias características, né? Vivendo a leveza de exercer o meu próprio eu, de ser quem eu sou, né? E acrescentar com isso. E a vida ser vista nessa leveza, né? E não como um fardo, como algo absoluto que precisa ser replicado. Muitas vezes a gente concebe um grupo jovem, e aqui entra muito nessa linha de para onde que eu quero levar minha juventude, que é um grupo jovem onde é só um grupo para poder rezar, um grupo para poder partilhar das coisas de igreja, mas as nossas coisas humanas são esquecidas, e as nossas coisas humanas devem ser também levadas em conta dentro dos nossos grupos, porque o nosso humano fala muito, e se não é trabalhado isso, não vale de nada. Muitas vezes nossos grupos não dão esse espaço para o jovem se manifestar e ser aquilo que ele é. E confundimos muito
a questão da formação. Os nossos grupos têm que ser grupos de formação para a nossa juventude, humana, espiritual, afetiva, em todas as dimensões da vida. E a gente confunde a formação com colocar dentro de uma forma. Muitas vezes a gente quer pegar os nossos jovens, colocar dentro de uma caixinha, apertar e deixar eles ali quadradinhos, ao nosso modo. E esquece que a formação é muito mais uma forma que sai de dentro, uma forma interna que sai e que ele vai ser aquilo que ele é, a liberdade, e coloca os jovens dentro de uma forma, como se fosse um bolo, que a gente faz ele do modelo que a gente quer. E a gente vem formando uma sociedade dentro da igreja, muito, não só dentro da igreja, mas fora também, muito desse jeito, que nós colocamos quadradinha do jeito que nós queremos, porque nós somos os líderes, então eles vão nos seguir. Não líderes que conduzem a liberdade, mas líderes que pressionam e colocam nessa forma. E esse é um ponto aonde que faz com que não haja a permanência dentro dos grupos, né? Porque tem que ser respeitado a característica de cada um, porque a nossa consciência, né, ela é pautada a partir da nossa individualidade. É claro que as regras, as normas, é o que já é pré-estabelecido para ser repassado, tem o seu valor e tem que ser absorvido, né? Tem que ser realmente ali digerido, entendido, mas a peculiaridade das características de cada um e precisam ser acolhidas e respeitadas para que essa liberdade seja a consciência seja expressa nessa liberdade, numa liberdade responsável, né? Numa liberdade em que eu possa ser eu, né? Conscientemente, no sentido do meu valor de fato, né? Porque o sentido da obediência é obedecer ao meu próprio valor, à minha consciência, a partir daquilo que eu aprendo, né? Daquilo que me é repassado, mas ter a leveza disso e a liberdade de exercer e até de crescer, né? Dizendo o que eu sou, aquilo que é de meu conceito, né? E casando com aquilo que é ensinado, sendo livre, sendo leve. Dentro desse processo de liberdade, nos grupos jovens, muitas vezes essa coação faz com que nós infantilizemos os nossos jovens. Meninos de 16, 17, 18, 20, 25 anos que estão dentro de grupo de jovens, o líder quer infantilizar eles, sendo muitas vezes um patrão e não um irmão. Alguém que manda e o outro obedece, e não alguém que sugere, alguém que caminha junto. A nossa igreja vem vivendo nesse último ano que o Papa Francisco propôs a sinodalidade, né? Quer dizer caminhar juntos. Como seria bom se os nossos grupos vivessem essa sinodalidade, esse caminhar juntos, de saber a opinião do outro, de querer caminhar junto com o outro de verdade. Muitas vezes o coordenador, por coação, ele já planeja ali todo o que vai ser o grupo, o que cada um vai fazer, e não dá liberdade para que esses jovens também caminhem nesse processo junto com ele, de preparar o grupo, de formar o grupo, de ajudar os outros, e acaba infantilizando eles, não ajudando também esses jovens de que eles podem ser livres. E ter autonomia, sim, né? Para continuar isso. Porque ao infantilizar, quando você infantiliza alguém para depender de você, você precisa estar ali sempre, né? E isso não é uma constância, não é uma verdade. A gente está ali liderando por um tempo e a gente precisa formar novas pessoas, né? E não estar ali no sentido de liberdade, no sentido do amadurecimento, né? Do conceito e da consciência. E esse processo de infantilização dentro dos nossos grupos é o que matar dos nossos grupos. Não só grupo jovem, mas também grupos aí de casais, grupos de crianças, que muitas vezes são infantilizadas mais do que a idade que elas têm. Uma criança de 10, 12 anos, muitas vezes dentro da igreja é tratada como 5, 6 anos de idade. A gente trata ela muitas vezes como um bebê. E isso vem matando os nossos grupos, porque as pessoas querem ter essa autonomia, querem ter essa liberdade e não encontram espaço para trabalharem isso em si e no seu grupo.
Atualmente, com a quantidade de informações que os jovens têm, né, acaba que esse bombardeio de informações faz com que, se você infantilize e ele está nesse sentido de um amadurecimento constante, não se nem interessante permanecer ali onde ele é infantilizado. Nesse sentido, eu tenho um testemunho dentro de casa. O meu irmão, ele participava de um certo movimento lá na nossa paróquia de origem, e ele disse que ele não quer participar mais porque ele é tratado como uma criança. Ele tem 17 anos, está dentro dos 18 já, faz 18 em julho, e dentro do movimento querem tratar esses jovens, esses adolescentes como crianças que só vêm na coleira. Hoje em dia está na moda, parece, eu vi muitas vezes em shopping, as mães que seguram as crianças numa coleirinha, igual cachorro mesmo, domando para a criança não entrar na loja de brinquedo, não entrar em tal lugar, não pegar tal coisa. Os nossos grupos muitas vezes fazem isso, querem colocar os nossos jovens na coleira e fazer somente o que os líderes mandam, os que os líderes querem. Isso mata os nossos grupos. E o bom líder é aquele líder que forma, né? E não aquele que impõe. Então, formando no sentido da formação da própria pessoa humana, né, para ter realmente autonomia, consciência, né, até para amadurecer a própria fé. E eu gosto muito das palavras que a Gilmara usou. Um grupo que forma. E eu volto lá naquilo que eu falei atrás. Um grupo que forma não é um grupo que coloca na forma. Um grupo que forma é um grupo que conduz o jovem por um caminho seguro. Um caminho seguro onde ele pode ser ele, dentro daquela espiritualidade, dentro daquele movimento, dentro daquilo que... daquele caminho que é proposto para ele. É dar um vigor. Sim, na fé, um né? vigor, um vigor na fé, um vigor no sentido de existir, né? A partir do amadurecimento, né? Daquilo que a gente potencializa, daquilo que a gente alimenta, daquilo que a gente consegue enxergar de melhor no jovem e absorver aquilo, e isso realmente ser sentido de uma forma boa pelo jovem, enquanto alguém pertencente, alguém que faz a diferença. Então, é isso que faz permanecer, é isso que faz eu querer estar ali, né? Eu realmente me sentir pertencente ao grupo, sendo liderado por alguém que me entende, por alguém que valoriza o que eu sou, né? Dentro de todas as minhas dificuldades, mas também que enxerga as minhas potencialidades. Sim, Ângelo. Acho interessante também, gente, nesse sentido em que a gente está falando dessa formação, né, líderes formando seus liderados, é tão importante também a gente olhar pelo outro lado, né, porque olhar para a necessidade da formação é ideal, claro, mas vamos ver se isso é uma contribuição, né, senão a gente pode deixar para o final da palestra. Mas a questão da procrastinação também é uma outra moeda, né, quando a gente encontra em grupos de jovens líderes que não estão dispostos a assumir no hoje, né, a sua tarefa, a sua missão, e vão deixando para amanhã, vão deixando para depois, e parece que a igreja, não sei se isso aqui vocês concordam comigo, parece que a igreja está ficando para o amanhã, né, sempre as nossas programações vão sendo deixadas, né, para depois, depois eu me esforço mais para estar no grupo, depois eu me esforço mais para ser um bom líder, depois eu me esforço mais para ser um bom filho, né? Enfim, tem a realidade também da procrastinação de um outro lado da moeda, com a questão da formação, da liberdade e, claro, na maturidade da liberdade, né? Que vocês falam e falam muito bem. Sim, a questão da procrastinação vai entrar aqui nesse terceiro tema desse vigor e amadurecimento na fé. Se eu não tenho um vigor e um amadurecimento na fé, eu sempre vou deixar as atividades do meu grupo para depois, eu sempre vou deixar aquilo que não me importa, que não está dentro de mim muito firme, eu sempre vou estar deixando ele para um depois, para amanhã, para uma outra pessoa fazer, porque não tem por que eu fazer, eu não tenho aquilo dentro de mim, marcado na minha alma. Esse vigor na fé,
ele vai se dar com o tempo, com o meu tempo de grupo de jovem, com o meu tempo de caminhada de igreja, esse vigor vai acontecendo. Se por um lado, muitas vezes, a nossa entrada na igreja se dá por um encantamento, se dá por uma vivência forte de um retiro que eu vivi, de alguma coisa forte que eu vivi na igreja, o meu vigor na fé e o meu amadurecimento deve se dar por meio do estudo, por meio da busca, por meio de uma espiritualidade forte que eu vivo internamente e não publicamente. É por meio da minha oração diária, é por meio das buscas que eu faço de estudo de um catecismo, de doutrina da igreja de verdade. Esse amadurecimento na fé vai se dando por meio da minha vivência. Mas essa minha vivência, ela também deve ser proporcionada para o meu grupo, para que o meu grupo busque. Como foi dito lá no primeiro ponto, esse exemplo. Se eu dou o exemplo para o meu grupo de que a minha fé hoje tem um vigor, de que eu sou maduro na minha fé e tenho essa disponibilidade de caminhar, tenho esse vigor de caminhar, é porque eu me esforcei. E posso incentivar também eles a se esforçarem. E os nossos grupos serem grupos catequéticos, serem grupos que proporcionam isso para os nossos jovens, de um amadurecimento, de um vigor, de pessoas que querem de verdade viver a fé na sua integridade, buscando tudo aquilo que a igreja nos proporciona por meio da sua catequese, por meio dos seus sacramentos, por meio das suas espiritualidades, sejam elas individuais ou então coletivas. Vai ter um investimento naquilo que encanta, né? Naquilo realmente você ser uma catequese viva, né? Por que que aquele colega jovem ele é tão feliz, né? Por que que eu estou perto dele e a presença dele me transmite algo realmente que me completa, né? E aí vem o sentido também desse chamar enquanto vivência para a fé e o revigoramento e realmente ali o fortalecimento da fé, né? Enquanto ação, enquanto aquilo que se vive, enquanto aquilo que se sente. Por quê? Porque o jovem, ele é muito imediato, né? Tudo que vem a ele em forma realmente boa, prazerosa, hoje, atualmente, é muito imediato, né? Então, isso precisa ser alimentado todos os dias, né? Com estudo, com vivências e com exemplos também de vida. E aqui a gente já pode começar a entrar no nosso quarto ponto, e que talvez esse quarto ponto dá um pano para a manga, porque é muito o que os nossos grupos vêm vivendo no dia de hoje. A gente muitas vezes trabalha o ano inteiro, ou então um semestre inteiro, somente em prol de um grande encontro, aonde ali vai acontecer coisas extraordinárias. Se é um grupo com espiritualidade renovada, ali vai ter muita gente que vai repousar e que vai orar em língua e que vai acontecer tudo aquilo bonito. Se for um grupo com outra espiritualidade, é um momento onde eles vão se confraternizar e a gente só pensa nessas coisas bonitas, nessas coisas extraordinárias. E esquece que o ordinário da nossa vida é que deve ser o extraordinário. A gente deve fazer do ordinário da nossa vida o extraordinário a cada dia. É a cada conquista no nosso grupo jovem que nós devemos confraternizar. É a cada conquista de uma pessoa do nosso grupo jovem, porque ele conseguiu ler um livro de espiritualidade bom, ele comemorar dentro dele, ele viver esse extraordinário no cotidiano dele. Os nossos grupos querem viver de momentos. Eu participei de um movimento por muito tempo em Redenção, muito tempo assim, do tempo que ele foi fundado até a minha saída, eu acho que 2 ou 3 anos em Redenção, e nós trabalhávamos um ano inteiro em prol de chegar naquele encontro e ali ter 100, 120 jovens vivenciando aquele encontro de um final de semana maravilhoso e uma missa no final de encerramento com muita gente, a igreja lotada. E hoje eu me pergunto, cadê esses jovens? Eles foram atraídos por uma coisa extraordinária, mas não souberam colocar esse extraordinário no dia a dia deles, nas provações ali, a cada momento que é colocado.
eles não foram trabalhados, não foram apacentados dentro desse redil da nossa igreja, dentro do redil dos nossos grupos. Eles não tiveram pastores que ajudaram eles a seguir por esse caminho. Foi colocado dentro deles esse trabalho para uma coisa extraordinária, mas não para viver a sua fé no ordinário, no seu dia a dia, nesse seu caminho. E nesse sentido, né, do processo do viver o ordinário, do dia a dia, tem o processo de elaboração humana daquilo que se sente todos os dias, daquilo que é valorizado, né, daquilo que viver o bem traz, porque a elaboração ela é um processo humano, mas a decisão ela é divina, né? Então eu decido viver isso a partir do meu canal aberto dentro da minha fé, né? E qual é o exemplo do catecismo vivo? Nosso melhor exemplo de catecismo vivo, Samuel? Nós podemos pegar um exemplo de catecismo vivo que colocou isso muito dentro da sua vida e que muitas vezes é muito lembrada, esse catecismo vivo é muito lembrado dentro da igreja, mas só como intercessora e como um modelo de vida muitas vezes a gente esquece. Nossa Senhora que viveu isso no seu cotidiano. Ela tinha Jesus junto com ela todos os dias, ela viveu essa fé, esse sim dela foi renovado a cada dia. Foi na cruz, foi na ressurreição, foi na ascensão do seu filho, foi na infância do seu filho, foi na anunciação. Ela foi vivendo essa fé no seu dia a dia. Não foi o nascimento de Jesus que tornou extraordinária a vida dela, mas foi a vivência dela cada dia, após o seu sim, após esse seu fiat, esse seu faça-se, ela foi vivendo a cada dia e sendo um catecismo para os outros. E os nossos jovens hoje são convidados a isso, a ser um catecismo vivo, a formar os seus outros jovens por meio do seu exemplo de vida, incentivando eles a viverem também essa fé que dentro de mim é muito viva. Se dentro de mim é muito viva, eu quero que dentro de você também seja muito viva. Então eu vou te incentivar, eu vou te dar exemplo, eu vou te falar. E agora a gente pode abrir para pergunta, né, Gilmara? A pergunta para colaboração dos outros. Talvez o Ângelo quer falar alguma coisa, a irmã, o Tiago, o Davi, Jonilson. Complementar, partilhar, perguntar. Estamos abertos. Bom, gente, assim, é muito bom a gente estar tendo essa partilha, porque, de fato, dessa forma fica uma coisa mais compreensível e mais tocável, né, para nós que somos jovens e, de fato, compreendermos essa linguagem mais próxima. E ficou tudo muito bem claro, eu acredito, também, mas eu acho que a gente pode contribuir, né, aqui eu também convido a irmã Gabriele, que já está aí, tenho certeza, atenta, né, as colocações do Tiago também, que a gente possa, o Davi, Jonilson, dar nossa contribuição também, né, quem sabe tem uma pergunta por aí, mas o que me chama muita atenção agora no final da fala de vocês é justamente trazer o exemplo de Maria para sublinhar a questão da nossa vontade e a vontade de Deus, né, a elaboração, assim, eu fiquei com isso, né, a elaboração como aquele aspecto humano da vontade, né? Eu tenho que querer também levar a minha juventude para frente, né? Venha o que vier, eu tenho que querer continuar. Acredito que a palavra assim, fundamental também para essa nossa formação de hoje é a perseverança, né? Porque muitos de nossos jovens já não querem continuar na caminhada por conta que não é do jeito que a gente quer. Tantas vezes, aquilo que vocês falavam também agora há pouco, né? Não é você colocar o jovem dentro de uma forma, mas as regras, as normas e as leis que já foram instituídas antes de nós e que continuarão depois de nós, elas também são importantes para mantermos uma ordem, né? E acho que hoje em dia a nossa juventude está tendo muita dificuldade de entender que precisamos também nos enquadrar na vontade de Deus, que já é a outra situação, né? A decisão como essa vontade divina, né? Quando Deus ele usa a minha vontade e ele transforma essa vontade
na caridade, no amor, né, na partilha. Então, aí a gente vê, de fato, que há um progresso na nossa juventude, sobretudo há um progresso na nossa comunidade, na nossa vida familiar. Amanhã a gente vai aqui na paróquia estar realizando o encontro para as famílias, né? E desde cedo, então, desde muito tempo, na verdade, as famílias estão aqui se preparando, as lideranças estão angariando fundos, né, para que a gente possa dar conta desse projeto que o nosso bispo ele teve essa ideia maravilhosa e claro que estamos abraçando. Então a gente vê também nessas famílias o propósito de voltar, né? Eu até comentava com o padre Joaquim hoje, na ida ali para a missa, que fui levar ele, essa questão de que era necessário de fato esse movimento com as famílias, porque parece-me que depois da pandemia, a gente está precisando de dar uma chacoalhada, a gente está precisando de colocar a mão na consciência e dizer, peraí, voltou, a gente está retomando a nossa vida, só que parece que a vida da igreja está ficando em segundo plano, né? E parece que se, claro, o padre, o bispo, né, que são essas referências, autoridades eclesiais nesse âmbito religioso, não derem esse pontapé, não convocarem, não incentivarem a algumas coisas, a gente vai deixando a coisa andar de qualquer forma, né? E a gente vai vendo lideranças tristes, a gente vai vendo pessoas que só estão na coordenação por conta de um status, né? E, de fato, não se realiza praticamente nada, não se tem uma ideia nova, não se tem um método de alcançar novas pessoas. E eu acredito que esse tema de hoje, ele também quer lançar essa luz sobre como a gente está levando o nosso grupo de jovem, como a gente está levando a nossa juventude, que é isso tudo que vocês colocaram em relação a essa formação na liberdade, em relação a não sermos cópia, mas termos uma autenticidade na leveza da vida, né? Levar a vida com simplicidade, que parece muito mais com Deus do que a complexidade, né? Na filosofia a gente vê isso. E semana passada a gente falava, na verdade, Dom Dominique, né, e a Dona Carmen também tocavam nesse assunto em que vocês tocaram hoje, de nós estarmos aqui trabalhando com alegria, mas sermos o nosso ser, né? Sermos o nosso eu ser o Ângelo, eu não tentar fazer aquilo que os outros já estão fazendo, mas fazer de uma forma diferente, ser uma liderança inovadora dentro da minha comunidade, né? E eu acredito que essa é a minha contribuição, né? Isso que eu tenho para falar. Eu deixo aqui também com a irmã Gabriele, mas foi muito boa a colocação de vocês. Desde já agradeço muito o sim de vocês. Isso vai ficar no histórico, né? Na história da nossa diocese, essa formação, e vocês estão contribuindo com isso. E muito obrigado mesmo, gente. Nós precisamos ter essa nova visão, né? Estamos retomando, mas o que estamos fazendo de fato para que os nossos liderados também olhem, observem esse novo horizonte que está se abrindo a nós, né? Mesmo em meio à dificuldade, mas nós estamos tendo essa segunda chance, digamos assim. Tantas pessoas que partiram na pandemia até perto de nós mesmo, e a gente está aí e parece que a gente ficou engessado, né? Parece que, na verdade, muitas pessoas estão vivendo como ilusão, né? Uma ilusão. E a fé, às vezes, parece uma ilusão. Né? Por que aconteceu isso? Por que a guerra? Por que a pandemia? E a gente vai jogando para Deus uma conta que, na verdade, a gente precisava pagar, a gente precisa, na verdade, colocar a mão na consciência, né, de que para onde a gente está caminhando, para onde a gente está levando a nossa humanidade, né, acima de tudo. Mais alguém? Irmã, Tiago, Janilson, Davi? Eu achei, assim, bem importante todos os pontos que vocês colocaram, né? Porque eu fui vendo, assim, que de fato são coisas que nós, líderes jovens, precisamos mesmo trabalhar, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Onde tudo está retornando e
eu vejo assim que muitos líderes, né, estão de fato desanimados, né? E esses pontos que vocês falaram são coisas que são muito necessárias nesse momento, porque muitos se veem frustrados por fazerem coisas e não ver as coisas acontecendo nos grupos, e outros também apenas ficam desanimados, mas não se propõem a fazer nada, né? Então, ao mesmo tempo, tem essas duas realidades, né? De ter mesmo uma criatividade, de se propor a fazer algo, né? E de não apenas ficar na posição de líder, olhando o seu grupo apenas acabando, né? Então, eu vejo que são coisas realmente necessárias para nós líderes. Ângelo, uma coisa que talvez poderia ser colocado nesse itinerário formativo para os nossos grupos, eu digo aqui primeiro para os nossos líderes, é uma formação sobre o projeto pessoal de vida, porque muitas vezes os nossos líderes não estão com a sua vida em dia, não estão organizando ali o seu caminho espiritual, o seu caminho humano, o seu caminho de família, o seu caminho de missão, e eles precisam se organizar para depois liderar. Eu acho que poderia ser pensado, talvez para o próximo semestre, ou até mesmo dentro desse itinerário que ainda estamos percorrendo, uma formação sobre projeto pessoal de vida, aonde os nossos jovens, os nossos líderes aprenderiam como fazer esse projeto pessoal de vida, como colocar em prática, e depois levar isso para o seu grupo, para que os nossos jovens também tenham um norte desse projeto. O que eu vou planejar para a minha vida? Como que eu estou vivendo, como que eu quero viver, qual o caminho, qual que é a meta o caminho que eu vou colocar para poder viver isso, e em quanto tempo eu quero viver isso. Eu acho que seria importante, dentro desse, para onde eu quero levar a minha juventude, eu quero levar a minha juventude para um caminho seguro, um caminho onde ela planeja a sua vida, ela organiza o seu pensamento, organiza a sua espiritualidade, organiza a sua humanidade, e tudo isso com o auxílio de Deus, por meio do nosso diretor espiritual, por meio da nossa vivência de fé, da nossa vivência humana. E tudo acontece de dentro para fora, né? Não tem como eu organizar o meu exterior sem estar organizado interiormente, né? Freud fala que o que não se resolve se repete. Então, se eu não estiver bem resolvido internamente, como é que eu vou transmitir isso a alguém? Como é que eu vou liderar alguém eu estando frágil, né? Com o meu sentido de vida, né? Realmente fragilizado, não tendo segurança em mim, como é que eu vou passar essa segurança para o outro? Como é que eu vou motivar o outro? A partir de quê? Né? Aí há uma falência de energia, de fato, né? Mental, física, espiritual, porque não há essa organização interna. Então, seria muito interessante um projeto de vida, né? Individual de cada um, que escrevesse isso, quem sou eu, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar, e a partir disso, né, com essa maturidade interna do líder, isso ser transferido para os demais. E aí ter uma continuidade sólida, né, porque isso faz brilhar, isso faz permanecer, né? E nós somos o canal, né, que provoca a elaboração, e aí vem a decisão por um meio divino. A irmã tinha levantado a mão, ela tinha uma colaboração a fazer, e a gente falou... Sim, irmã Gabriela, a senhora já baixou a mão, mas a gente viu, pode falar. Mais uma complementação, né? Eu achei muito interessante a questão do tema, né? Eu vou até repetir, para onde quero levar a minha juventude? Fiquei refletindo aqui comigo, né? Porque parece ao mesmo tempo pessoal, uma pergunta muito pessoal, né? Para onde quero levar a minha juventude, né? Mas ao mesmo tempo pessoal. E eu estava pensando assim, muito também no documento do Papa Francisco, no Christi Vivit, que é super interessante, gosto muito, porque fala justamente dos desafios da juventude, né? E eu acho que uma das coisas assim que é bem inquietante, que os jovens realmente estão voltando, como o Tiago falou, né? Mas ao mesmo tempo, como voltar, né?
e a forma como vamos voltar com esses jovens, né? Como que a gente vai acolher, como que a gente vai trazer esses jovens para dentro da igreja. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, a questão da procrastinação que vocês até comentaram aí entre vocês, né? Realmente, né? Alguns jovens, aliás, os que já estão engajados dentro da igreja, eu acho até assim que muitas atividades que eles têm, né? Assim, reunião daqui, reunião dali, com os pais desses outros jovens, é até assim admirável olhar. Porém, tanto que a gente vê que tem poucas pessoas aqui participando, né? Então, com certeza, eles estão envolvidos em outras coisas. Quando você, às vezes, chama para participar, eu não posso, eu tenho que olhar na minha agenda. Então, alguns são dois lados, né? Alguns são realmente uma sobrecarga de compromissos, que eu até, naquele encontro que a gente teve na chácara, muitos jovens falavam isso, né? E, porém, ao mesmo tempo, quem não tá, né? Então, é admirável olhar esses jovens que estão aí, estão tentando reanimar, estão lutando, tentando ver novas esperanças, novos caminhos. Porém, a gente percebe assim, essa fragilidade no como continuar, né? Como fazer com que esses jovens possam vir, como ter novas ideias, né? Então, assim, realmente é uma pergunta bem questionadora, para onde levar a minha juventude. Vocês até comentaram aí também, né, a questão todo jovem tem que se trabalhar e tudo, ver realmente esse pessoal em si para depois poder passar, né? É interessante perceber, assim, que no início da pandemia, nunca esqueça essa frase do Papa Francisco, né? Que ele falou, ou a gente ia sair melhor, ou a gente ia sair pior da pandemia. E eu vejo isso tanto, né, para todos, mas também, principalmente para a juventude, né? Como que a juventude realmente está voltando? Com que pé esses jovens estão querendo voltar, né? Para reanimar suas atividades, né? Voltar. E vejo também, né, voltando ao que eu tinha falado antes, a fragilidade da juventude, assim, às vezes como um pegar para si, né, nossos líderes pegar para si o compromisso, mas às vezes não sei se é não saber ou por realmente fragilidade pessoal, não saber também dividir as tarefas, porque às vezes realmente esse acúmulo de atividade fica para aquelas pessoas que estão ali e não é passado para os outros, né, não é convidado outras pessoas. Então, assim, qualquer pessoa, né, qualquer cristão, ele não caminha sozinho, né? A gente sabe que a gente caminha em comunidade, a gente caminha junto, né? E quando a gente fala de juventude, né, todos aqui somos jovens, né? Mesmo a Gilmara, né, também ela não tem uma idade avançada, tem uma idade jovem também, né? Então tá dentro dessa juventude. Então é interessante perceber isso, né? Nós estamos sempre a caminho, não estamos sozinhos, né? Se a gente cai daqui, tem outro para nos ajudar. Mas cabe também a nós ter essa humildade, né, de pedir ajuda. Olha, às vezes com o padre, né? Às vezes o padre também não sabe o que está acontecendo com esses jovens, né, do que eles estão precisando, né? Precisa realmente de uma escuta maior. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Irmã, a senhora disse uma coisa interessante sobre dentro do caminhar juntos, o saber compartilhar a atividade e não ter esse acúmulo, né? Muitas vezes nós temos líderes, ou nós somos líderes, que somos possessivos com o grupo. É o meu grupo, é eu que mando no grupo, é eu que organizo o grupo, eu não aceito a ajuda de ninguém, e depois eu fico reclamando e me queixando de uma sobrecarga. O grupo não é meu, o grupo é da igreja, o grupo é de jovens, e eu devo formar outros jovens para que também possam assumir o meu lugar de liderança e eu poder liderar uma outra coisa, algum outro lugar que agora precisa de mim. Eu formei ali aquelas pessoas, eu ajudei elas, eu suscitei novas pessoas, e ali eu vou agora para uma outra missão, ou não ser coordenador, mas ser coordenado. Isso não só nos nossos grupos, mas nas nossas comunidades. Quantas e quantas comunidades a gente vê aí que tem coordenador que está há 20 anos à frente de uma comunidade e não entrega porque não tem ninguém que queira assumir. Ninguém quer assumir, ou eu não quero preparar ninguém para assumir com medo de perder a minha soberania, com medo de perder o meu status, o meu lugar ali dentro.
Eu vou colocar no chat para vocês um link de uma encíclica do Papa João Paulo II, que foi nos passado como referência, que é o Catequesis Tradendae, ou, eu não sei pronunciar muito bem algumas palavras em latim, mas é sobre a catequese, e aqui nós quisemos colocar o grupo jovem como uma grande catequese, um lugar onde nós podemos ensinar muito mais com a nossa vida do que com o material que nos é fornecido. Muitas vezes um material que é fajuta, um material que é, que palavra que eu posso usar, decadente, ou que já está velho, que... Hã? O quê? Insuficiente. Um material que é insuficiente e que muitas vezes eu posso ensinar muito mais com o meu exemplo de vida, com a minha experiência, com a experiência que eu tenho de grupo, do que mesmo com um caderninho. É vivendo o evangelho e anunciando Jesus mesmo que eu vou evangelizar, e não com um materialzinho. O material tem que ser uma base, um apoio ali para um itinerário, às vezes um tema ou outro, mas se a gente se fixa só naquilo ali, o nosso grupo só se lasca. Mais alguém? A irmã falou de quando o Papa pontuou, né? Nós sairemos melhores ou piores. Irmã, nesse ponto, né? Nessa vivência jovem, da infância e da juventude, eu observo a construção de relações extremamente descartáveis, né? Rápidas, né? As relações muito velozes, sem vínculos afetivos, né? Sem o amor circular de fato nas relações. E eu acredito ainda, e eu peço a Deus para que eu não deixe de acreditar, que o amor, ele é a melhor forma, né? É aquilo que forma. E Deus, enquanto um ser relacional, né, em que permite a nossa liberdade dentro daquilo, enxergando e entendendo aquilo que a gente tem de melhor e os nossos pontos que não são tão bons, né, possa fazer a gente crescer e amadurecer no amor. E eu acredito que a melhor forma de motivação para que um jovem permaneça é entender que o melhor lugar onde ele esteja, né, é sob o cuidado e o amor de Deus, né? Eu acredito que seja o ponto motivador de um líder, né? Eu me lembro quando eu era criança que minha avó, eu tinha uns primos que tinham dificuldade de relacionamento. Aí, como é que se relaciona? Toda criança que você vê, toda pessoa que você for se relacionar, olhe para ela e pense que ela é Jesus, né? Você vai tratar mal Jesus, você não vai querer ensinar Jesus, né? Ali enxergando aquela figura, né? Minha avó, dentro da pureza dela, me ensinou assim. Então, o sentido é motivar a partir do amor, né? O amor faz você entender a diferença, né? E faz você se entender e se posicionar a partir disso. Acrescentar alguma coisa? Eu estava pensando, quando o Tiago falou dos nossos jovens que estão voltando, e por uma hora fugiu da cabeça, e aí quando a irmã falou, voltou também. Os jovens que estão voltando hoje, de um termo assim muito que está sendo usado, está voltando uma geração TikTok para a igreja. Uma geração que só quer viver aquilo que os outros vivem. E isso é um perigo para os nossos grupos. Porque os nossos grupos também muitas vezes querem entrar nessa onda, serem grupos TikTok, grupo que querem viver de onda. E aí a gente vê grupos que querem cristianizar algumas coisas do mundo para poder atrair jovem. E eu ainda sendo jovem, pela minha experiência, eu digo, não é coisa do mundo sendo cristianizada que vai atrair. Porque coisa do mundo, coisa passageira, eles vão encontrar lá fora. Aqui dentro tem que ser uma coisa consistente, uma coisa que eles só vão encontrar aqui. Eles vêm porque aqui eles encontram. E essa geração TikTok, para ser mudada,
ela tem que encontrar alguma coisa mais forte, alguma coisa que mude de verdade ela, e não alguma coisa que ela encontra lá fora e aqui dentro está sendo cristianizado para poder atrair. A gente vai atrair, mas não vai conseguir segurar. E o que seguraria? Jesus. O que seguraria? O que seguraria é uma formação sólida, uma formação aonde ele vai estar aqui porque agora ele é convicto daquilo, porque aquilo tocou a alma dele, aquilo tocou o coração dele, aquilo tocou também a humanidade dele. Então são jovens que voltarão agora de uma forma diferente. Sim. Tudo mais imediato, tudo, né, descartável, tudo muito rápido. Então é um esforço maior para que essa motivação aconteça. E se não houver ali o respeito à liberdade, à individualidade, né, esse se sentir leve em casa, pertencente ali ao grupo, né, essa valorização, talvez ali não haja o interesse da permanência. Tiago? Eu acho assim, né, sobre o que você estava falando agora, que muitas vezes a gente tem medo de falar, assim, os nossos grupos, né, de apresentar aquilo que realmente importa, né, e a gente acaba tentando inovar, né, de forma errada, justamente como você disse, né, trazendo as coisas do mundo como se fosse algo de Cristo, né, e isso de fato não vai prender os nossos jovens, né, a gente tem que ter a coragem mesmo de anunciar o Evangelho, anunciar Cristo, as coisas como realmente são, né? Porque, de fato, são coisas sem validade, né? E quando a gente tem esse medo de apresentar a igreja como ela realmente é, o Evangelho como ele realmente é, a gente acaba trazendo essas coisas do mundo, os jovens vêm, e aí são coisas que têm validade, e aí quando isso passa, os jovens vão junto também, né? Muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade, né, Tiago? A gente tem medo de falar a verdade, por a verdade ser dura, muitas vezes, mas essa dureza que se eu vivo ela de coração, se torna uma coisa leve. Exato. A evangelização e a catequese caminham mutualmente, né? Uma do lado da outra. A nossa evangelização deveria ser uma evangelização catequética, onde passa pela vivência, mas também passa pela experiência do outro. Isso mesmo. Mais alguém? Bom, eu acredito que, de fato, nós fomos muito felizes com essa temática e trazer vocês também assim foi uma escolha salutar. Agradeço demais o aceite de vocês, né, a confirmação e agora também, porque tudo vai muito espontâneo, a gente prepara, é claro, nosso esboço, mas com a participação dos jovens, das pessoas, né, que estão aqui, mesmo sendo poucas, mas Deus, ele realiza, ele honra, né, a nossa responsabilidade. E foi até o que a gente viu ano passado, né, o compromisso na juventude com Dona Dominique e a Dona Carmen, e no final ela falava também desse desafio que foi para ela nas vésperas do Dia das Mães, como empresária, né, estar conosco, mas ela esteve para honrar o seu compromisso. E, mais uma vez, assim, estamos aqui, com a graça de Deus, demos conta e desejo, assim, de verdade, de coração, que muitos jovens possam ainda acessar esse link lá no YouTube e ouvir, né, estar conosco. Gente, uma coisa, assim, que me chamou a atenção, antes de ontem, estivemos lá em Redenção para uma reunião com o Dom Adriano, que é o bispo referencial da juventude no Regional Norte 3. Ele veio conhecer a nossa realidade, as nossas juventudes e os nossos grupos. E foi justamente ouvir de testemunho da maioria dos jovens a dificuldade nessa retomada após tantos casos, né, de suicídio, e tantos deles foram convidados também a serem força, a serem suporte uns dos outros nesse período de pandemia. E eu acredito também que aqui, com esse curso, né, com essa formação, nós estamos podendo fazer uma partilha de retomada, né, não somente vir dar uma formação, vir dar uma palestra, vir dar um curso,
mas, de fato, pela plataforma do Google Meet, a gente tem essa possibilidade de ouvir também como está a realidade da nossa juventude em algumas paróquias. E eu louvo a Deus também por estarmos aqui, tá? Então, muito obrigado vocês, a dona Gilmara, o seminarista Samuel, a cada um de vocês que ficaram conosco até aqui. Nós vamos nos despedindo, mas antes nós queremos rezar, agradecendo também ao nosso bom Deus por ter nos permitido estarmos aqui planejando, executando e seguindo em frente, né, levando em frente a nossa missão de evangelizar a juventude. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. E estivemos reunidos e continuaremos. Semana que vem estaremos aqui de novo, 8 horas da noite, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Considerações finais aí de vocês. Eu acho que de minha parte tenho a agradecer o convite e a confiança que depositaram em nós. E estamos sempre à disposição, que pelo menos eu também. Agora, outro eu estou em Conceição, outro eu estou em alguma outra atividade, então não posso participar sempre, mas é sempre bom ver que, mesmo sendo poucos, alguns ainda têm esse vigor na fé, esse vigor de querer levar a juventude por caminhos seguros, por caminhos aonde ajudam ela a ser uma juventude de verdade. Dona Gilmara. Tudo certo. Faço de suas as minhas palavras. Muito obrigado e até mais. Boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.